Meu nome é Dr. Augusto Henrique Bastos, médico legista, 27 anos de carreira. Mais de 9.000 corpos passaram pelas minhas mãos no Instituto Médico Legal da região central de São Paulo, principalmente na unidade da aclimação. Quando você lida com a morte todos os dias, começa a acreditar que já viu tudo. Acidentes de trânsito com corpos que mais parecem quebra-cabeças impossíveis de remontar. Suicídios que deixam dúvidas, mas que você aprende a classificar e arquivar. Crimes que a polícia tenta entender e que você traduz em linguagem técnica, fria, precisa. Corpos queimados, afogados, decompostos ao ponto de não terem mais forma humana reconhecível. Eu tinha certeza de que nada mais me surpreenderia. Estava errado. Até a madrugada de outubro de 2013, eu dormia bem. Chegava em casa depois do plantão, tomava um banho quente que durava o tempo necessário para tirar o cheiro de formol da pele. Jantava algo simples e ia dormir sem sonhos. Não carregava os casos para casa. Era profissional nisso. Mas aquela noite mudou tudo. Foi o caso que me fez abandonar a medicina legal aos 56 anos, mudar para o interior e finalmente aceitar que precisava de terapia. Não pelos mortos que examinei, pelo que encontrei em um deles. Estou gravando isso agora, sozinho no meu consultório em Botucatu, anos depois dos fatos. O lugar é simples. Uma mesa de madeira velha, algumas cadeiras que rancem quando alguém se levanta rápido demais, um computador que demora uma eternidade para ligar. A janela dá para uma rua tranquila, onde quase nada acontece. É exatamente o tipo de lugar onde alguém foge para esquecer. Mas não funciona. Percebi que se eu levar isso para o túmulo sem contar para ninguém, vai ser como negar que aconteceu de verdade. E aconteceu. Minha mão treme enquanto seguro este gravador barato. Não é pela idade, é pela memória do frio daquela sala que naquela noite específica não conseguiu gelar um único corpo do jeito que deveria. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta, e não é retórica. Você já sentiu em algum hospital, velório ou estrada vazia de madrugada que alguma coisa ali não combinava com o mundo real? Um monitor que apita sem motivo aparente, mesmo depois de verificarem todas as conexões. Uma presença no quarto vazio que te faz olhar por cima do ombro. Um corpo em velório que parece ainda estar ali, no sentido mais perturbador da palavra. Se já viveu algo assim, mesmo que tenha tentado racionalizar depois, você sabe do que estou falando. Há coisas que a experiência não explica. E quando você passa dos 50, já viu gente demais tentando enfiar o inexplicável dentro de caixinhas racionais só para conseguir dormir à noite. Era plantão de sexta-feira, começo de primavera. Naquela época do ano em São Paulo, o calor chega antes da chuva. E a cidade fica com aquele ar abafado que gruda na pele. O ar-condicionado do necrotério lutava contra esse calor, fazendo um barulho constante que você aprende a ignorar depois de alguns anos. O cheiro era a mistura de sempre. Desinfetante barato que o governo compra em licitação, formalina que nunca sai completamente das narinas e aquele frio metálico das câmaras frigoríficas que parece ter gosto próprio quando você respira fundo demais. Eu tinha terminado a última necrópsia prevista do dia por volta das 2 da manhã. Nada de extraordinário. Um homem de 60 e poucos anos, infarto fulminante, tudo dentro do esperado para alguém com histórico de pressão alta e cigarro. Lavei as mãos com mais atenção do que o necessário, porque depois de tanto tempo você desenvolve rituais, pequenas manias que te mantêm no piloto automático. Fui para a salinha ao lado, onde ficava o computador antigo que demorava uma eternidade para abrir os arquivos do sistema. Comecei a atualizar os laudos pendentes, ouvindo o zumbido das geladeiras ao fundo.
Dona Odete, a técnica de necropsia que trabalhava comigo há mais de 10 anos, tinha ido até a copa preparar um café que sempre ficava fraco demais, mas que a gente bebia assim mesmo. Tudo estava absolutamente normal, previsível, seguro, até que ouvi o barulho da porta dupla sendo empurrada com força. Era o pessoal do SAMU trazendo mais uma maca. Isso não era incomum. Sexta à noite sempre traz movimento. Mas havia algo no ritmo daqueles passos, na pressa calculada com que entraram, que me fez levantar os olhos da tela antes mesmo de eles chegarem até mim. A maca foi empurrada até a área de recepção de corpos e vi que estava coberta por um lençol hospitalar limpo. Limpo demais para aquela hora. Sem manchas, sem vincos estranhos, sem aquele aspecto de ter sido usado às pressas em cima de uma ambulância. Levantei, caminhei até eles, peguei a prancheta com a documentação. O socorrista, um rapaz jovem que eu não conhecia, parecia querer sair dali o mais rápido possível. Não me encarou direito quando assinou a transferência de custódia. Disse apenas que era um caso de parada cardiorrespiratória. Atendimento realizado no local, mas sem sucesso. Óbito declarado no hospital após tentativas de reanimação. Rotina, mas quando olhei para a etiqueta amarrada no tornozelo do corpo, algo não bateu. O horário de óbito estava marcado como 3 horas antes. 3 horas. E ainda assim, quando me aproximei da maca para fazer a inspeção inicial, antes de transferir o corpo para a câmara fria, percebi que o lençol soltava um vapor leve. Não era imaginação. Era visível sob a luz fluorescente do teto, aquelas gotículas minúsculas suspensas no ar frio da sala, como se o tecido tivesse acabado de sair de uma secadora. Toquei o lençol. Estava morno. Olhei para Dona Odete, que tinha voltado com o café e parado na porta, observando a cena com aquela expressão que ela sempre fazia quando algo não cheirava bem. Literalmente. Ela tinha um instinto para essas coisas que eu aprendi a respeitar. Depois de 30 anos mexendo com mortos, ela sabia quando algo estava fora do lugar antes mesmo de colocar a mão em cima. O socorrista já tinha ido embora. A porta bateu atrás dele com um eco metálico. Fiquei ali parado, segurando a prancheta, sentindo o peso daquela etiqueta que não fazia sentido. Um corpo com 3 horas de óbito não deveria estar morno, não deveria soltar vapor, não deveria me fazer sentir aquele desconforto que começava a crescer no fundo do estômago. Dona Odete se aproximou devagar, colocou a mão na minha mão, aquele gesto maternal que ela fazia quando percebia que eu estava perturbado com alguma coisa. Mas dessa vez não disse nada reconfortante, apenas olhou para a maca e sussurrou algo que eu não conseguia entender direito. Parecia uma reza, ou talvez um aviso. Foi nesse momento que decidi puxar o lençol e ver o rosto. E quando o fiz, o desconforto virou algo pior, porque o homem ali deitado parecia estar dormindo. Não morto, dormindo. A pele tinha aquela cor que você só vê em alguém vivo. As pálpebras estavam fechadas de um jeito natural demais. Os lábios levemente entreabertos, como se ele fosse suspirar a qualquer momento. E foi aí que tudo começou a desmoronar. O nome dele estava ali na ficha. Rafael Menezes Albuquerque, 38 anos. Analista de sistemas em uma multinacional na Vila Olímpia. Endereço no Brooklyn. Bairro de classe média alta, onde moram os profissionais que ganham bem, mas não o suficiente para ostentar. Causa provável do óbito, segundo o relatório preliminar do pronto-socorro. Parada cardiorrespiratória súbita após mal súbito no estacionamento do prédio da empresa. Sem histórico médico significativo. Sem comorbidades conhecidas. Exames de rotina realizados 6 meses antes, todos normais. Ficha limpa. Vida organizada, imposto de renda em dia, provavelmente. O tipo de caso que, em teoria, deveria cair na gaveta de morte súbita de causa indeterminada e virar estatística. Mas aquilo não era estatística. Aquilo era outra coisa.
Quando retirei completamente o lençol, a sensação estranha que tinha começado com o vapor morno evoluiu para algo mais profundo, mais perturbador. O rigor mortis estava ausente, completamente ausente. 3 horas de óbito, segundo a documentação oficial, e o corpo não apresentava nenhum sinal da rigidez cadavérica que deveria estar se instalando. Nenhum. Peguei o braço direito dele e dobrei o cotovelo. A articulação cedeu com facilidade, sem resistência, como se estivesse manipulando alguém sob anestesia profunda, não um morto. A pele estava fria, sim, mas era um frio superficial, artificial, como se ele tivesse passado tempo demais dentro de uma sala com um ar-condicionado potente. Não era o frio da morte. Não era aquela temperatura que te faz recuar instintivamente quando encosta a mão. Era só gelado, e isso me incomodava mais do que eu conseguia admitir naquele momento. As roupas dele estavam impecáveis. Camisa social branca sem uma única mancha, gravata azul marinho alinhada de forma perfeita, nó Windsor bem feito. Calça social preta sem um vinco fora do lugar, cinto de couro com fivela discreta, sapatos pretos sem um arranhão, sem poeira, sem marcas de uso recente. Segundo o laudo preliminar do SAMU, ele teria caído ao chão, batido a cabeça e permanecido alguns minutos deitado no chão do estacionamento antes de ser socorrido por colegas de trabalho. Alguém teria tentado reanimação cardiopulmonar ali mesmo, antes da ambulância Chwich. Mas não havia arranhão, não havia sujeira, não havia sequer uma marca de atrito no tecido da camisa. Nada. Como se ele tivesse sido preparado cuidadosamente antes de ser trazido até mim. Comecei o exame externo, seguindo o protocolo que eu poderia fazer de olhos fechados. Inspeção do couro cabeludo. Passei os dedos pelo cabelo castanho dele, bem cortado, sentindo cada região do crânio. Nenhum hematoma, nenhum edema, nenhuma fratura palpável. Mucosas. Puxei as pálpebras com delicadeza e encontrei olhos castanhos claros, sem sinais de petequias, sem opacidade corneal. As conjuntivas estavam levemente rosadas, não pálidas como eu esperaria. Abri a boca dele. Dentes perfeitos, língua sem mordeduras, mucosa oral sem cianose. Extremidades. Peguei as mãos dele, uma de cada vez, observando as unhas cortadas com capricho, sem sujeira embaixo, sem rachaduras. Virei as palmas para cima, procurando calos, cicatrizes antigas, marcas de trabalho manual. Nada. As linhas das mãos eram nítidas, demais, a pele macia demais para alguém que trabalhava há 15, 20 anos. Tórax e abdômen. Apertei levemente algumas áreas, verificando se havia fraturas de costelas escondidas, hematomas internos que ainda não tinham aparecido na superfície. Tudo firme, tudo no lugar, tudo perfeitamente normal. E era exatamente essa normalidade que estava errada. Passei a mão no antebraço esquerdo dele, pressionando a pele com o polegar. A depressão causada pela pressão demorou milésimos de segundos a mais para desaparecer, como se ainda houvesse um resquício teimoso de circulação, de tônus vascular. Repeti o teste no outro braço. Mesma coisa. Aquilo simplesmente não fazia sentido. Nenhum sentido dentro de tudo o que eu havia aprendido em quase 3 décadas lidando com cadáveres. Chamei Dona Odete, que estava organizando os instrumentos cirúrgicos, na bancada ao lado, preparando-se para a necrópsia formal. Ela veio até a maca, limpando as mãos no avental já manchado de outros plantões. Apontei para o antebraço e repeti o teste na frente dela. Ela franziu a testa, aquela expressão de quem não gosta do que está vendo. Tocou o corpo com as 2 mãos, primeiro o peito, depois o rosto, depois o pescoço. Cheirou a pele num gesto automático, que ela sempre fazia. Depois de tanto tempo lidando com decomposição, ela sabia identificar pelo cheiro quanto tempo um corpo estava morto, se havia sinais de intoxicação, se algo estava biologicamente errado. E o que ela disse depois de alguns segundos de silêncio me confirmou que eu não estava louco.
Doutor, esse homem não está com 3 horas de morto, não. Isso aí está esquisito, muito esquisito. Peguei o telefone da parede e liguei para a recepção, onde estava o plantonista que havia recebido o corpo. Confirmei com ele, horário de óbito, documentos assinados pelo médico do pronto-socorro, tudo em ordem oficial. Nenhuma inconsistência nos papéis. A burocracia estava perfeita, mas a realidade física, biológica daquele corpo contrariava cada linha daquela papelada. Desliguei o telefone devagar, sentindo aquele peso familiar no peito. O peso de saber que algo não se encaixa, mas não ter como provar ainda. Olhei para Dona Odete, que já estava com o bisturi na mão, esperando minha autorização para começarmos. Ela me conhecia bem o suficiente para perceber quando eu estava decidindo se deveria seguir o protocolo padrão ou tratar aquilo como algo que exigia mais cuidado. Decidi que iria fazer a necrópsia mais completa e meticulosa da minha carreira. Cada detalhe seria anotado, cada inconsistência seria fotografada, cada órgão seria examinado não apenas para determinar a causa da morte, mas para entender por que aquele corpo se comportava como se ainda não tivesse aceitado completamente que estava morto. Porque dentro de mim, alimentado por quase 30 anos de rotina e milhares de corpos sobre essa mesma mesa, uma certeza começava a se formar. Uma certeza que eu ainda não tinha coragem de verbalizar, nem para mim mesmo, nem para Dona Odete, que me olhava esperando instruções. Aquele caso não se encaixava em nenhuma gaveta da minha experiência. E casos que não se encaixam geralmente significam duas coisas. Ou você está diante de algo raríssimo que vai virar estudo de caso, ou está diante de algo que nunca deveria ter chegado até você. Comecei a suspeitar que era a segunda opção. Peguei a câmera fotográfica que usávamos para a documentação. Tirei fotos do corpo de todos os ângulos possíveis. Close das mãos, das unhas, do rosto, das roupas, dos sapatos impecáveis. Depois, pedi para Dona Odete me ajudar a despir o corpo. Tiramos a camisa, a gravata, a calça, a cueca. Embaixo de tudo, a pele continuava perfeita. Sem marcas de pressão das roupas, sem manchas de lividez nos pontos onde o sangue deveria ter se acumulado pela gravidade, sem absolutamente nada que indicasse que aquele homem havia morrido de forma natural ou violenta. Era como se ele tivesse simplesmente parado de funcionar, como uma máquina desligada, e essa imagem, essa comparação que surgiu na minha cabeça sem que eu pedisse, me fez sentir um arrepio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. A necrópsia começou às 4:30 da madrugada. Dona Odete preparou os instrumentos com a mesma precisão de sempre. Bisturis afiados, tesouras de diferentes tamanhos, serras, pinças, frascos para a coleta de amostras. Eu vesti o avental impermeável, ajustei os óculos de proteção e as luvas duplas. Respirei fundo, como sempre fazia, antes de fazer a incisão em guio no peito de alguém. É um ritual, um momento de respeito pelo que aquela pessoa foi antes de virar meu trabalho. Mas dessa vez, a respiração funda não trouxe a calma habitual. Trouxe mais desconforto. Posicionei o bisturi na altura da clavícula direita, pressionei a lâmina contra a pele e comecei o corte descendente em direção ao externo. A pele cedeu com facilidade, talvez facilitada demais, sangue mínimo, tecido subcutâneo normal. Mas quando abri o tórax completamente e afastei as costelas com o afastador metálico, tive que parar. Tive que literalmente parar e olhar para o que estava vendo sem acreditar. Os órgãos estavam perfeitos. Não saudáveis, não bem preservados. Perfeitos, como ilustrações de livro didático. O coração tinha o tamanho exato esperado para um homem daquela idade e estrutura física. A superfície era lisa, brilhante, sem nenhuma placa de gordura, sem espessamento, sem qualquer sinal de desgaste. Peguei o órgão nas mãos depois de seccionar os vasos principais. Senti o peso dele.
Virei de um lado para o outro sob a luz cirúrgica. As coronárias eram visíveis através da fina camada de gordura epicárdica e estavam completamente limpas, limpas como as de uma criança. Abri o coração, examinando as câmaras internas. Válvulas perfeitas, músculos papilares intactos, nenhum sinal de hipertrofia, nenhuma fibrose, nenhuma cicatriz microscópica de microinfartos antigos que qualquer adulto de 38 anos carrega sem saber. Era como olhar para um órgão recém-fabricado. Passei para os pulmões, peguei um deles, apertei levemente, sentindo a textura esponjosa. Rosado, completamente rosado. Sem as manchas escuras de poluição que todo paulistano tem. Sem a leve fibrose que o ar seco e poluído da cidade deixa. Sem nada, como se aquele homem tivesse respirado a vida inteira o ar puro do topo de uma montanha isolada. O fígado era uniforme, macio, da cor exata de castanho avermelhado que você vê em atlas de anatomia. Os rins tinham o tamanho padrão, cápsulas lisas, córtex e medula bem demarcados. O estômago estava vazio, mucosa sem inflamação, sem úlceras antigas. Os intestinos não apresentavam sinais de divertículos, aderências ou qualquer irregularidade. Eu tinha examinado mais de 9.000 corpos ao longo da carreira. Tinha visto todo tipo de órgão possível. Fígados destruídos por álcool, pulmões tomados por câncer, corações entupidos de placas de gordura, rins atrofiados por diabetes. E também tinha visto órgãos saudáveis, de pessoas jovens que morreram em acidentes ou crimes. Mas nunca na vida tinha visto um conjunto de órgãos tão uniformemente impecável. Porque mesmo em jovens saudáveis, sempre há pequenas marcas da vida. Um cisto renal minúsculo, uma cicatriz no fígado de uma hepatite leve na infância, uma leve mancha no pulmão de uma pneumonia antiga, pequenas imperfeições que provam que aquele corpo viveu, que passou por gripes, infecções, inflamações, curas. São as digitais da vida biológica. Ali não havia nada disso. Era como examinar um protótipo, não uma pessoa. Olhei para Dona Odete, que estava me observando em silêncio. Ela tinha visto o mesmo que eu. Percebia que algo estava profundamente errado. Mas nenhum de nós dois falou nada. Continuamos trabalhando. Coletei amostras de todos os órgãos principais. Fiz cortes histológicos mais numerosos do que o necessário. Pedi para que fossem enviados para análise toxicológica ampliada, muito além do padrão. Queria que testassem para absolutamente tudo. Drogas comuns, drogas raras, venenos, metais pesados, qualquer substância que pudesse explicar aquilo. Também solicitei que a tomografia feita no hospital fosse reenviada em alta resolução. Queria ver cada camada daquele corpo em imagens. Queria encontrar algo, qualquer coisa, que justificasse o que estava vendo. Fechamos o corpo por volta das 7 da manhã. O sol já estava entrando pelas janelas altas do necrotério, iluminando a poeira suspensa no ar. Tirei as luvas ensanguentadas, joguei no lixo biológico, lavei as mãos com água quase fervendo. A rotina automática de sempre. Mas minha cabeça não estava no automático. Estava acelerada, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Subi para a sala administrativa, peguei a ficha completa de Rafael e comecei a investigar. Liguei primeiro para o hospital de origem, o Hospital São Camilo, na região da Aclimação. A plantonista que atendeu confirmou tudo. Entrada por volta das 23 horas, vítima de mal súbito, parada cardiorrespiratória, manobras de reanimação sem sucesso, óbito declarado às 23h40. Perguntei se havia algo incomum no atendimento. Ela hesitou antes de responder que não, mas percebi na voz dela que estava lendo um relatório, não lembrando de verdade. Depois liguei para a clínica, onde, segundo a ficha, ele fazia exames de rotina. Uma recepcionista atendeu, voz jovem, solícita. Perguntei sobre o paciente Rafael Menezes Albuquerque.
Ela foi até o arquivo, demorou alguns minutos, voltou ao telefone. Sim, doutor. Paciente cadastrado desde 2009. Sempre muito pontual. Exames anuais sempre em dia. Última consulta em abril, todos os resultados normais. Sempre foi muito saudável, nunca apresentou nenhuma queixa. Perguntei se ela se lembrava dele pessoalmente, se ele conversava, se mencionava família, trabalho, hobbies, se tinha alguma característica marcante. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, com uma voz que soou quase confusa: Olha, doutor, para ser sincera, eu lembro que ele sempre estava tudo certo nos exames, mas não consigo lembrar do rosto dele, nem de nenhuma conversa específica. É estranho, né? A gente atende tanta gente, mas normalmente a gente lembra de alguma coisa, algum detalhe. Com ele, é como se só existissem os papéis. Agradeci e desliguei. Aquela sensação de desconforto aumentou. Procurei o telefone da empresa onde ele trabalhava. Multinacional de tecnologia, escritório na Vila Olímpia. Liguei para o RH. A atendente me passou para o supervisor direto de Rafael, um homem de voz grave, sotaque paulistano, tom profissional. Apresentei-me, expliquei que estava finalizando o laudo do óbito e precisava confirmar alguns dados sobre a rotina do funcionário. O supervisor confirmou tudo com eficiência mecânica. Rafael era analista de sistemas sênior, trabalhava na empresa há 8 anos, sempre entregou projetos no prazo. Nunca faltou, nunca deu problema, funcionário exemplar. Perguntei sobre a personalidade dele, o que gostava de fazer, se tinha amigos no escritório, se participava dos happy hours, se comentava sobre vida pessoal. O homem ficou em silêncio, um silêncio longo demais. Olha, doutor, ele fazia o trabalho dele, sempre bem feito, mas agora que você pergunta, eu não lembro de nenhuma conversa casual com ele, nenhuma piada, nenhum comentário sobre futebol, sobre o trânsito, sobre nada. É como se ele só existisse para trabalhar. Agradeci e desliguei novamente. Minha mão tremia ao colocar o telefone no gancho. Peguei o endereço residencial de Rafael e decidi fazer algo que raramente fazia: ir até lá. Precisava ver onde ele morava. Precisava encontrar algo que provasse que ele era uma pessoa real, com uma vida real, com memórias reais. Fui até o Brooklyn no final da tarde. O endereço era um prédio comum, classe média, portaria com interfone. Toquei, me identifiquei como médico legista e pedi para falar com o síndico ou algum vizinho que conhecesse o falecido. O porteiro, um senhor de uns 60 anos, abriu o portão e me recebeu com respeito. Tragédia, né, doutor? Moço novo, sempre educado. Perguntei se ele se lembrava bem do Rafael, se conversava com ele. O porteiro coçou a cabeça. Bom, ele entrava, saía, sempre cumprimentava. Mas não era de conversar, sabe? Nunca recebeu visita. Nunca pediu ajuda com mudança ou entrega. Morava sozinho, acho. Subi até o apartamento. A polícia já tinha liberado o local. Usei a chave que estava com os pertences dele no hospital. Abri a porta e entrei. O apartamento era limpo, móveis novos, organizados com uma precisão quase obsessiva. Mas não havia nada pessoal, nenhuma foto na parede, nenhum livro na estante, nenhuma correspondência antiga. A geladeira tinha comida, mas tudo muito genérico: leite, ovos, pão de forma, queijo. No armário do quarto, roupas bem dobradas, tudo em tons neutros. Era como um apartamento de mostra, um cenário, não um lugar onde alguém viveu. Saí de lá com uma certeza crescente e perturbadora. Rafael Menezes Albuquerque tinha todos os documentos certos, todos os papéis em ordem, uma vida que fazia sentido no papel. Mas quanto mais eu cavava, mais percebia que não havia profundidade, não havia memória verdadeira, não havia humanidade. Era uma vida inventada, construída, perfeita demais para ter sido vivida.
E o corpo que eu tinha aberto naquela madrugada era o reflexo físico exato dessa impossibilidade. Os resultados dos exames complementares chegaram ao longo dos dias seguintes. Cada um deles confirmava o impossível. O toxicológico ampliado voltou completamente negativo. Nenhuma droga, nenhum veneno, nenhuma substância estranha. Os cortes histológicos mostraram tecidos sem qualquer sinal de desgaste compatível com a idade declarada. Nas lâminas examinadas ao microscópio, as células tinham uma morfologia que o patologista descreveu como padrão celular homogêneo, ausência de alterações significativas, preservação estrutural incomum. Incomum era um eufemismo educado. O que estava ali era impossível. Eu passava as noites relendo os laudos, comparando com casos antigos, tentando encontrar alguma explicação médica racional. Síndrome rara? Alguma condição genética que preservasse os tecidos de forma anormal? Mas nada se encaixava. E quanto mais eu procurava, mais evidente ficava que não estava lidando com uma anomalia médica. Estava lidando com algo que a medicina não tinha vocabulário para descrever. Foi nessa fase que o Dr. Célio, um colega mais antigo que trabalhava no IML desde os anos 80, pediu para revisar o caso comigo. Célio era daqueles médicos que já tinham visto de tudo 2 vezes. Casos que entraram para os livros, casos que nunca foram resolvidos, casos que a gente aprende a arquivar e esquecer, porque senão não dorme mais. Ele entrou na minha sala sem bater, como sempre fazia, carregando a pasta com os documentos de Rafael. Sentou-se na cadeira em frente à minha mesa. Abriu a pasta devagar. Começou a ler. Não disse nada por vários minutos. Apenas virava as páginas, olhava as fotos, lia os relatórios laboratoriais. Depois, pegou algumas das lâminas histológicas que eu tinha guardado e foi até o microscópio antigo no canto da sala. Ajustou o foco, observou por um tempo que pareceu eterno. Quando finalmente levantou a cabeça e me olhou, vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Não era dúvida profissional, era medo, um medo controlado, mas medo. Augusto, ele disse com aquela voz rouca de quem fumou durante décadas. Isso aqui está bonito demais. Parece um atlas de anatomia, não um cadáver. Você já mostrou isso para alguém da direção? Respondi que tinha mencionado as inconsistências no laudo preliminar, mas ainda não tinha oficializado nada porque queria ter certeza do que estava documentando. Célio assentiu devagar, fechou a pasta e me devolveu com um gesto que parecia ter peso. Cuidado com o que você oficializa, rapaz. Tem casos que é melhor fechar logo e seguir em frente. Não entendi na hora o que ele quis dizer. Célio sempre foi direto, científico, defensor da verdade nos laudos mesmo quando incomodava. Aquele conselho velado não combinava com ele. Mas antes que eu pudesse perguntar mais, o telefone da sala tocou. Era a secretária da direção. O diretor queria me ver, imediatamente. Subi até o 3º, andar onde ficavam as salas administrativas. O diretor, Dr. Maurício Sampaio, estava sentado atrás da mesa enorme e não estava sozinho. Havia 2 homens de terno escuro, gravatas discretas, maletas de couro ao lado das cadeiras. Eles não se levantaram quando entrei. Apenas me observaram com aquele olhar técnico que você desenvolve quando trabalha com segurança ou investigação. Dr. Maurício me ofereceu uma cadeira com um sorriso profissional que não chegou aos olhos. Augusto, estes são os doutores Silva e Mendes, consultores técnicos de um órgão federal que está fazendo uma revisão de protocolos de necropsia em institutos médicos legais do Estado. Eles gostariam de revisar alguns dos seus casos recentes, incluindo o do Sr. Rafael Albuquerque. Órgão federal. Nenhum nome específico, nenhum crachá visível. Apenas consultores técnicos com sobrenomes genéricos demais para serem verdadeiros. O homem que se apresentou como Dr. Silva pegou a pasta que estava sobre a mesa,
a mesma que eu tinha deixado com Célio minutos antes, e começou a fazer perguntas. Perguntas muito específicas, sobre cadeia de custódia do corpo, sobre quem teve acesso à sala de necropsia naquela noite, sobre a calibragem dos equipamentos de refrigeração, sobre os procedimentos de preparo das lâminas histológicas, sobre a rastreabilidade das amostras enviadas ao laboratório externo. Respondi tudo com a precisão de quem não tem nada a esconder, mas a cada resposta minha eles trocavam olhares. Não eram olhares de quem está verificando protocolos, eram olhares de quem está calculando algo. Depois de 40 minutos desse interrogatório disfarçado de revisão técnica, o Dr. Mendes fechou o caderno, onde anotava tudo e disse, com uma voz que não admitia discussão: Dr. Bastos, após nossa análise preliminar, identificamos várias possibilidades de erro técnico neste caso específico. Provável contaminação laboratorial nas amostras histológicas, o que explicaria os resultados atípicos. Possível erro no preparo das lâminas, gerando artefatos que simulam preservação anormal dos tecidos. E também identificamos uma falha no sistema de refrigeração da câmara, onde o corpo foi armazenado, o que pode ter afetado o rigor mortis e a temperatura superficial. Abri a boca para contestar. Não houve contaminação, não houve erro de preparo, não houve falha na refrigeração. Eu tinha verificado tudo pessoalmente. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Dr. Maurício interveio. Augusto, considerando essas possibilidades de erro técnico, a recomendação dos consultores é que reclassifiquemos o caso como morte súbita, de causa natural. Provavelmente arritmia cardíaca, e o arquivemos sem necessidade de investigação adicional. Isso evita questionamentos desnecessários sobre a qualidade do nosso trabalho aqui no Instituto. Olhei para ele, para os dois consultores, de volta para ele, e entendi. Não era uma recomendação, era uma ordem disfarçada de sugestão técnica. Saí daquela sala com a sensação de que tinha acabado de presenciar o apagamento oficial de algo que não deveria existir. E nos dias seguintes, essa sensação se confirmou de forma ainda mais perturbadora. Quando tentei acessar novamente as imagens da tomografia que o hospital havia enviado, o arquivo estava diferente. A resolução tinha sido drasticamente reduzida. Várias séries de cortes que eu tinha visto antes simplesmente não estavam mais lá. Chamei o técnico de informática do IML, um rapaz jovem chamado Bruno, que sempre foi competente e honesto. Ele abriu o sistema, verificou os logs e jurou de pé junto que aquele era o único arquivo que tinha recebido do hospital. Doutor, eu não sei o que o senhor viu antes, mas isso aqui é o que está salvo desde o início. Não tem registro de nenhuma outra versão. Liguei para o hospital. A técnica de radiologia me disse que só havia enviado um arquivo e que não tinha como ter havido duas versões diferentes. Mas eu tinha visto. Tinha anotado detalhes específicos de certas séries. E agora esses detalhes simplesmente não existiam mais. Pior ainda foi o que aconteceu com as pessoas. Os colegas que tinham comentado comigo sobre o quão estranho era aquele corpo começaram a mudar o discurso. O Dr. Célio, que tinha me alertado para ter cuidado, agora dizia com uma risada forçada: no fim não tinha nada demais naquele caso, né? A gente às vezes vê coisas que não estão lá. Cansaço de plantão. A própria dona Odete, que tinha tocado o corpo e dito que não parecia ter 3 horas de morto, agora dava de ombros quando eu tentava conversar sobre o assunto. Impressão minha, doutor. O senhor sabe que às vezes a gente se engana. Depois de tanto tempo nessa profissão, a cabeça prega peças. Não eram só negações. Era como se a memória deles estivesse sendo reescrita, como se alguém tivesse entrado na cabeça de cada um e ajustado a percepção do que tinha acontecido naquela noite. Decidi fazer uma última tentativa.
Acessei o Sistema Nacional de Registros Médicos, procurando por casos semelhantes. Mortes súbitas. Em adultos jovens sem causa aparente, com laudos descrevendo órgãos anormalmente preservados. E encontrei 3 casos em Curitiba, 2 em Belo Horizonte, 1 em Porto Alegre, 5 em outras cidades menores, todos com notas de rodapé indicando revisão posterior, reclassificação de diagnóstico, erro técnico identificado. Imprimi tudo, guardei cópias em casa, e foi quando percebi que estava sendo vigiado. Nada óbvio, apenas pequenos sinais. O carro estranho parado em frente ao meu prédio durante a madrugada. A sensação de que meu consultório tinha sido mexido, mas sem nada faltando. Ligações no telefone fixo que caíam assim que eu atendia. A mensagem estava clara. Eu tinha visto algo que não deveria ter visto. E agora, alguém estava garantindo que eu entendesse as consequências de insistir naquilo. Foi quando decidi aceitar a transferência para Botucatu, que tinha recusado meses antes. Uma posição mais burocrática, longe dos necrotérios, longe da capital, longe de qualquer possibilidade de cruzar novamente com casos como o de Rafael. No meu último dia no IML da aclimação, organizei minha sala, peguei apenas os pertences pessoais e deixei todo o resto para trás, inclusive as cópias que tinha guardado, porque percebi que não adiantava ter provas se ninguém ia acreditar, e que ter provas só me tornava um problema a ser resolvido. Saí daquele prédio pela última vez numa tarde chuvosa de março de 2014. Não olhei para trás. Os primeiros meses em Botucatu foram uma mistura de alívio e inquietação. A cidade era menor, mais calma, com aquele ritmo do interior que faz você respirar mais devagar. Aluguei uma casa simples num bairro residencial perto da universidade. Comecei a trabalhar num posto de saúde, fazendo perícias médicas administrativas. Nada de corpos, nada de necrópsio, apenas pessoas vivas reclamando de dores nas costas, pedindo laudos para aposentadoria, questionando benefícios. Trabalho burocrático, previsível, seguro. Eu me dizia que estava recomeçando, que tinha deixado tudo para trás. Mas à noite, sozinho naquela casa que ainda cheirava a tinta fresca e móveis novos, o caso Rafael voltava. Não em pesadelos propriamente, mas em memórias vívidas demais para serem apenas lembranças. Eu revia os órgãos perfeitos, a pele que não gelava direito, as mãos sem calos, o apartamento sem vida, e acordava com aquela sensação de ter tocado em algo que não pertencia à realidade que eu conhecia. Comecei a evitar certas coisas sem perceber. Não entrava mais em hospitais, a não ser que fosse absolutamente necessário. Passava longe de funerárias, quando via alguém muito arrumado, com postura perfeita demais, simétrico demais, eu desviava o olhar. Tinha desenvolvido um medo que não sabia nomear, um medo de reconhecer. Foi numa tarde de maio de 2014, quase um ano depois de ter deixado São Paulo, que aconteceu. Eu tinha saído do posto de saúde com uma enxaqueca violenta, daquelas que te fazem ver pontinhos luminosos na visão periférica. Decidi passar numa farmácia de bairro antes de ir para casa, um lugar pequeno, familiar, com aquele cheiro característico de remédio e álcool gel. A atendente era uma senhora simpática que sempre conversava sobre o tempo, sobre os netos, sobre nada importante. A fila estava curta, apenas 3 pessoas na minha frente. Peguei uma caixa de dipirona da prateleira e fui esperar minha vez. Estava olhando distraído para um cartaz de campanha de vacinação quando percebi o homem à minha frente. Ele estava de costas, camisa social azul claro, calça escura bem passada, postura ereta, cabelo castanho bem cortado. Segurava o celular na mão direita, passando o dedo pela tela com movimentos precisos, mecânicos. Algo naquela postura me incomodou antes mesmo de eu entender o porquê. Então,
Ele virou ligeiramente o rosto para o lado, pegando a carteira do bolso traseiro da calça, e meu estômago despencou. Era Rafael. Não era alguém parecido. Não era um sósia. Era ele. O mesmo queixo bem desenhado, a mesma linha do nariz, a mesma orelha esquerda com um lóbulo ligeiramente mais destacado que o direito, detalhe que eu tinha anotado no laudo porque sempre anotava tudo. Era o homem que eu tinha aberto sobre a mesa de necropsia, cujos órgãos eu tinha segurado nas mãos, cuja pele eu tinha cortado em iesene do peito até o abdômen. Minha primeira reação foi patética. Tentei racionalizar. Tinha que ser um irmão gêmeo, um primo muito parecido, uma dessas coincidências estatísticas improváveis, mas não impossíveis, porque a alternativa era aceitar algo que minha mente treinada em ciência se recusava a processar. Mas então ele terminou de pagar, pegou a sacola com os remédios e se virou completamente para sair. Nossos olhos se encontraram. E eu soube. Não porque ele demonstrou surpresa. Não porque ele pareceu assustado de ver alguém que tinha examinado seu cadáver, mas porque ele me reconheceu com uma calma absoluta, como se estivesse esperando aquele momento. Ele não desviou o olhar, não acelerou o passo, apenas parou a uma distância de talvez 2 metros e me observou com aquela expressão neutra que eu tinha visto em seu rosto morto, exceto que agora tinha vida nela. Uma vida estranha, contida, artificial. E então ele falou: Dr. Bastos. A voz era educada, clara, com aquele sotaque paulistano genérico que não te diz nada sobre a pessoa. Mas o fato de ele saber meu nome, sem que eu tivesse dito nada, sem que tivesse apresentado, confirmou que não era coincidência. Confirmou que ele sabia exatamente quem eu era e o que eu tinha feito. Tentei falar. A garganta estava seca. Consegui apenas um como que morreu no ar. Ele deu um passo mais perto, mas não invasivo. Manteve a distância respeitosa de alguém que sabe que está causando desconforto e não quer agravar. A sacola de farmácia balançava levemente na mão dele. Percebi que ela tinha remédios para dor de cabeça, assim como a minha. O detalhe absurdo quase me fez rir de nervosismo. Eu imaginei que nos encontraríamos eventualmente, ele disse, com aquela calma que pessoas normais não têm quando estão falando com alguém que as dissecou. O senhor foi muito meticuloso no seu trabalho, mais do que a maioria. Por isso mesmo foi escolhido para aquele procedimento. Procedimento. A palavra soou estranha. Técnica, como se estar morto e depois vivo fosse apenas parte de uma rotina administrativa. Consegui finalmente formar uma frase completa, embora minha voz saísse mais fraca do que eu gostaria. Você estava morto. Eu examinei você. Eu cortei você. Ele assentiu, como se eu tivesse dito algo óbvio. Sim, era necessário. Uma forma de passagem, podemos chamar assim. Um estudo de como certos processos se manifestam em ambientes controlados. O senhor fez exatamente o que esperávamos. Percebeu as discrepâncias. Documentou tudo com precisão. Questionou o que não fazia sentido. Minha mente estava tentando processar aquilo e falhando miseravelmente. Discrepâncias? Você não tinha 3 horas de morto. Você não tinha rigor mortis. Seus órgãos eram perfeitos. Perfeitos demais. Como se nunca tivessem sido usados. Ele inclinou a cabeça levemente, naquele gesto que pessoas fazem quando estão considerando a melhor forma de explicar algo complexo para alguém que não vai entender completamente. Perfeitos porque eram recentes, doutor. Aquela forma que o senhor examinou era temporária, uma construção biológica funcional, mas não permanente. Às vezes, é necessário habitar essas formas para realizar certas funções. E às vezes, essas formas precisam ser descartadas da maneira mais natural possível. Daí a importância de lugares como o IML, de profissionais como o senhor. Eu estava ouvindo as palavras, mas elas não estavam se conectando em nada que fizesse sentido dentro da minha compreensão de realidade.
construção biológica? Você está dizendo que aquilo não era você? Era e não era, ele respondeu com aquela mesma paciência irritante. Pense nisso como habitar um traje que depois precisa ser devolvido. O traje foi devolvido, examinado, arquivado, e agora a função continua em outra forma. Olhei ao redor da farmácia. A atendente estava me chamando, perguntando se eu ia pagar. As outras pessoas na fila estavam impacientes, tudo completamente normal. E ali estava eu, conversando com um homem que eu tinha declarado morto e dissecado meses antes. Por que você está me contando isso? Consegui perguntar, sentindo que estava à beira de algo que minha mente não queria aceitar. Por que não simplesmente desaparecer? Ele sorriu. Não foi um sorriso caloroso. Foi educado, profissional, como alguém encerrando uma reunião. Porque o senhor foi mantido lúcido de propósito, Dr. Bastos. Enquanto outros tiveram suas memórias ajustadas, o senhor foi deixado com plena consciência do que viu. Era necessário observar como alguém, com sua experiência, sua formação, sua racionalidade, reagiria ao impossível. Como tentaria encaixar o que viu dentro do que conhece? Como lidaria com a frustração de não conseguir? Eu sou um experimento? A raiva começou a subir, misturada com o medo. Todos somos, de certa forma, ele disse, e pela primeira vez vi algo nos olhos dele que não era mecânico. Era quase empático. Mas alguns de nós têm consciência disso. O senhor agora tem, e isso é um fardo que poucos carregam. Ele deu um passo para trás, ajeitando a alça da sacola no ombro. Antes de sair, virou-se mais uma vez e disse, com aquela voz que soava genuinamente preocupada, de uma forma distante: "Meu conselho, doutor, é que o senhor continue fazendo o que está fazendo. Trabalhe com os vivos, com casos simples, cuide de pessoas que têm dores compreensíveis, doenças catalogadas, vidas normais. Não gaste seus últimos anos perseguindo algo que não vai encontrar nos livros nem nos laboratórios. Algumas respostas não são feitas para serem encontradas, são feitas para serem vividas na incerteza." E então ele saiu. Simplesmente saiu. A porta da farmácia fechou atrás dele com o tinir suave do sininho. Olhei pela vidraça e o vi caminhar pela calçada, virando a esquina e desaparecendo na tarde comum de Botucatu. Fiquei ali parado, segurando a caixa de dipirona, tremendo. A atendente me chamou de novo, mais alto. Paguei o remédio no automático, murmurei algo que nem eu entendi e saí para a rua. Andei até em casa sem perceber o caminho. Entrei, tranquei todas as portas, fechei todas as janelas e sentei no chão da sala com as costas contra a parede. Fiquei assim até escurecer, tentando processar, tentando encaixar, tentando fazer aquilo fazer sentido. Não fez. Na semana seguinte, formalizei minha aposentadoria antecipada da medicina legal. Abri um consultório particular onde atendo apenas casos clínicos simples. E nunca mais toquei em um corpo morto. Porque depois que você vê alguém que você dissecou caminhando e respirando e falando, depois que você percebe que foi deixado com essa memória de propósito, depois que você entende que existem coisas habitando formas humanas sem serem humanas no sentido que você conhecia, você não consegue mais confiar na solidez da realidade e aprende a ter medo do que parece perfeito demais. Hoje, acordo cedo. Sempre acordei cedo, mesmo antes de tudo isso, mas agora é diferente. Acordo porque o sono não é mais confiável. Nos sonhos, às vezes, vejo a mesa de necropsia vazia, e às vezes vejo ela ocupada por alguém que olha de volta. Então, acordo antes que isso aconteça. Tomo café olhando a neblina que se forma sobre as árvores de Botucatu nas manhãs frias. Escuto o barulho distante da cidade pequena acordando. Carros passando devagar. Cachorros latindo. Gente cumprimentando vizinhos.
A vida comum, previsível, segura. Por fora, minha rotina é exatamente isso. Simples, tranquila. O consultório fica a 10 minutos de casa, numa rua sem movimento. Atendo pacientes idosos com diabetes, hipertensão, artrite. Faço pareceres clínicos para seguradoras. Acompanho tratamentos de doenças crônicas que têm nome, protocolo, prognóstico. Tudo catalogado. Tudo dentro do esperado. Nada que me faça questionar a solidez do que estou vendo. Mas por dentro, aquele corpo que se recusou a ficar frio ainda está ali, deitado na minha mesa, entreabrindo os olhos cada vez que fecho os meus. Desenvolvi manias, não chamo de paranoia, porque paranoia implica medo irracional. E o que sinto é completamente racional, considerando o que vi. Observo as pessoas com mais atenção do que deveria. No supermercado, na fila do banco, na sala de espera do consultório. Procuro assimetrias, cicatrizes antigas, manchas de idade, rugas que contam história, mãos com calos de trabalho, olheiras de quem dormiu mal, pequenas imperfeições que provam que aquela pessoa está vivendo uma vida real, com desgastes reais, dentro de um corpo que envelhece naturalmente. Quando vejo alguém impecável demais, com simetria facial perfeita, pele sem marcas, postura calculada, olhar sereno que não pisca na frequência certa, eu desvio, encurto a consulta, invento uma desculpa, porque não quero saber. Não quero confirmar que existem mais. Que aquilo que conheci como Rafael não era único. Era apenas um entre muitos. Em hospitais, quando preciso ir por algum motivo inevitável, fico atento aos médicos e enfermeiros. A maioria tem aquele cansaço genuíno de quem trabalha em turnos desumanos. Mas às vezes vejo um ou outro profissional que nunca parece cansado, que tem aquela eficiência mecânica demais, que responde perguntas com precisão, mas sem o improviso natural de quem está lidando com o caos humano da medicina. E quando vejo, eu saio. Não importa o que estava fazendo ali, eu saio. Em velórios, coisa que evito ao máximo, mas às vezes sou obrigado a ir por compromisso social, observo os caixões, sei como um corpo morto se comporta, sei o peso específico, sei como a rigidez se instala e depois passa. E às vezes, quando vejo certos caixões, sinto que o peso está errado, leve demais ou pesado demais, como se o que está dentro não obedecesse às mesmas leis físicas. Nesses casos, não me aproximo. Assino o livro de presença de longe e vou embora o mais rápido possível. Tenho uma paciente que atendo há 3 anos. Dona Marisa, 72 anos, diabética, hipertensa, com artrose nos joelhos. Ela é real. Sei que é real porque reclama demais, esquece de tomar os remédios, come doce escondido e me conta com culpa depois. Porque tem rugas fundas ao redor dos olhos de quem riu a vida inteira. Porque tem manchas de idade nas mãos e uma cicatriz na testa de uma queda na infância. Porque é imperfeita do jeito que seres humanos são. E por isso mesmo, atender ela me acalma. Me lembra que a maior parte das pessoas ainda é real. Mas um dia, ela veio acompanhada do neto. Um rapaz de uns 25 anos, educado, bem vestido, que sentou quieto na cadeira ao lado enquanto eu examinava a avó. Depois da consulta, quando eles estavam saindo, o rapaz me agradeceu pela atenção. Sorriu. Um sorriso simétrico demais. E quando ele piscou, foi uma fração de segundo tarde demais, como se tivesse esquecido de fazer e lembrasse depois. Não voltei a atender Dona Marisa. Inventei que estava reduzindo a carga de pacientes e a encaminhei para um colega. Ela não entendeu. Ficou chateada. Mas não tive coragem de continuar, porque o problema não é o medo de encontrar um deles de novo. É a certeza de que encontro, com frequência, e que preciso fingir que não percebo para não virar um problema maior do que já sou. Houve uma época,
nos primeiros anos depois do encontro na farmácia, em que considerei expor tudo. Escrever um relato detalhado, procurar jornalistas, tentar alertar alguém, cheguei a rascunhar. Mas sempre parava na mesma pergunta. Alertar sobre o quê, exatamente? Que existe pessoas que não são pessoas habitando corpos construídos? Que o sistema apaga evidências de casos impossíveis? Que eu, um médico legista aposentado com histórico de estresse profissional, tive um surto e agora vê conspirações em todo lugar? Porque é isso que seria, um surto. Não importa quantas evidências eu tivesse guardado, elas desapareceriam. Não importa quantas testemunhas eu citasse, elas negariam. Já vi acontecer, vi memórias sendo reescritas, vi documentos sumindo, vi a realidade se ajustando ao redor do impossível para torná-lo inexistente. Então guardei. Guardei por anos, vivi com isso sozinho, até que percebi que guardar é outra forma de negar que aconteceu, e que se eu morrer sem deixar registro, é como se Rafael nunca tivesse deitado naquela mesa, como se eu nunca tivesse segurado órgãos perfeitos demais para serem reais, como se o encontro na farmácia tivesse sido alucinação de um homem cansado. Por isso estou gravando agora, não como prova. Provas não significam nada quando o sistema não quer ver, mas como testemunho. Para que alguém que também viu o impossível, que também sentiu aquele arrepio quando percebeu que algo não se encaixava, saiba que não está sozinho, que não está louco, que o que viu era real, mesmo que tentem convencer você do contrário. E aqui, no final desse relato, eu me volto diretamente para você. Não para a versão jovem de você que acredita que o mundo faz sentido, mas para você que já passou dos 30, dos 40, dos 50, que já enterrou gente querida, que já passou noites em hospital, que já viu coisas que não conseguiu explicar, mas empurrou para o canto da mente porque tinha que seguir vivendo. Você já percebeu alguém na sua família, no seu trabalho, com uma vida perfeita demais? Sem contradições reais, sem memórias que você consiga confirmar com outras pessoas, sem aquelas pequenas falhas que todos nós temos? Você já esteve em um hospital, uma estrada vazia de madrugada, um velório, e sentiu que aquela cena não encaixava direito? Como se estivesse assistindo uma peça de teatro muito bem ensaiada, mas não a vida real. Você já teve uma lembrança que parece editada, como se houvesse um pedaço faltando, mas quando tenta lembrar desse pedaço, encontra apenas névoa? Você já viu um corpo em caixão, uma foto de obituário, um paciente em CTI e pensou, tem alguma coisa errada, mas não sei dizer o quê? E depois, todo mundo te convenceu de que você estava vendo coisas, mas aquela sensação nunca foi embora completamente? Se alguma dessas perguntas te incomodou, se você sentiu aquele aperto no estômago que vem de reconhecer algo que você tentou esquecer, você não está sozinho e não está louco. Você viu, e ver não é doença, é maldição talvez, mas não doença. Porque a verdade mais simples e mais inquietante que aprendi nos últimos anos é esta. Aquilo que deitou na minha mesa naquela madrugada de outubro de 2013 ainda está por aí. Talvez trabalhando no hospital onde você faz exames. Talvez sentado ao seu lado na sala de espera. Talvez assinando o laudo que autoriza sua cirurgia. Talvez atendendo você no banco, na farmácia, na repartição pública, vivendo entre nós com uma perfeição que não pertence a este mundo, esperando que a gente não perceba. E quando percebemos, ajustando nossas memórias, nossos registros, nossa realidade, até que aceitemos esquecer. Mas eu não esqueci. E se você chegou até aqui, se este relato fez sentido de alguma forma perturbadora, você também não vai esquecer. Vai tentar, vai racionalizar,
vai encontrar explicações lógicas, vai se convencer de que é imaginação, e uma parte de você vai continuar olhando ao redor, procurando sinais, procurando os que são perfeitos demais, procurando os que não pertencem, porque agora você sabe que eles existem, e eles sabem que você sabe. Meu nome é Dr. Augusto Henrique Bastos. Tenho 61 anos, moro em Botucatu. Atendo pacientes em um consultório simples, onde nada de extraordinário acontece. Durmo mal, mas vivo. E continuo vivo, porque aprendi a não fazer perguntas cujas respostas podem te tornar um problema. Esta gravação ficará guardada aqui. Se você a está ouvindo e eu desapareci, não procure. Não investigue. Apenas lembre que houve um médico que viu algo que não deveria ter visto e tentou avisar. E que o aviso mais importante não é sobre o que existe, é sobre o preço de insistir em provar que existe. Viva a sua vida. Cuide dos seus. Aceite as pequenas estranhezas sem questionar demais. E quando vir alguém perfeito demais, apenas desvie o olhar e siga em frente. Porque eles não gostam de ser observados por muito tempo. E eu não quero saber o que acontece quando eles decidem que você observou tempo demais. Fim da gravação. Nota posterior, registrada em terceira pessoa para fins de documentação. Esta gravação foi encontrada no consultório do Dr. Augusto Henrique Bastos, em 16 de julho de 2019, após vizinhos reportarem não vê-lo há mais de uma semana. A casa estava trancada por dentro. Não havia sinais de luta ou violência, pertences pessoais intactos, carro na garagem. A última entrada registrada no consultório foi no dia 9 de julho. Após essa data, nenhum contato. A investigação policial concluiu como desaparecimento voluntário de adulto em plena capacidade mental. O caso foi arquivado em novembro de 2019. Nos registros oficiais do Instituto Médico Legal de São Paulo e dos hospitais mencionados nesta gravação, nenhuma anormalidade foi encontrada em relação ao caso de Rafael Menezes Albuquerque ou outros casos similares descritos. A ficha médica completa de Rafael Menezes Albuquerque foi reclassificada como morte súbita por arritmia cardíaca e arquivada sem pendências. O laudo final não contém menção às discrepâncias relatadas pelo Dr. Bastos. Oficialmente, nunca houve nada de estranho. O consultório do Dr. Bastos foi posteriormente alugado para uma clínica de fisioterapia. Esta gravação foi preservada apenas como registro administrativo, sem valor investigativo. Fim do documento.